pelo olho, que é a parte mais importante do desenho, com um lapiseira e um lápis 6B, a gente consegue ir dando o efeito que a gente quer nesse olho. Ele é um olho muito escuro, né? Por isso o 6B, bem escuro, bem forte, uma expressão bem marcante. Eu não costumo fazer desenho com essas grades. Tanto é que eu não respeito muito elas, não. Eu coloco elas mais para ter uma base. Mas a maioria dos meus desenhos eu faço sem as grades. Eu uso a mão livre mesmo. Eu faço o esboço à mão livre e vou depois trabalhando a luz, sombra, os efeitos que o desenho tem. A referência me dá. Essa referência ela é bem simples, uma coisa bem básica. A parte mais difícil de fazer é o olho mesmo. Nesse caso, esse desenho específico, trabalhar bem essa questão de fazer esse olho. Então essa parte do olho é a questão X dessa referência, específico dessa referência. Nesse momento a gente já começa a dar a sombra no cabelo na parte de cima e escurecer um pouco o desenho. A gente vai trazendo mais para baixo, né? Já vai fazendo o preenchimento da pele. Conforme vai fazendo o preenchimento da pele, as grades vão sumindo e começo já a fazer o sombreamento do nariz, que basicamente o nariz é uma estrutura que ela é composta de luz e sombra. Se você trabalhar bem a questão da luz e da sombra, a hora de você executar a parte do nariz, seu desenho vai ficar muito bem estruturado, bem feito. Para mim não perder a referência, eu dou uma reforçada só nessa parte do cabelo onde vai ter uma sombra do nariz, para mim não perder a referência. E aí você já começa a fazer essa sombra e descendo, já puxando a pele, preenchendo o tom que seria a pele em volta da boca, já puxando a parte da bochecha e vai já dando uma estruturada, marcando a boca. Essa boca é uma boca bem escura que está na referência, como vocês viram lá no começo do vídeo. Já você vai fazendo a sombra, ao lado da boca, puxando o preenchimento da pele também do queixo, já indo para a parte do pescoço. Já vai marcando o pescoço, que é uma parte muito escura, né, onde tem uma sombra projetada bem forte. E tem um jogo de luz e sombra aí bem interessante para a gente trabalhar. Eu pego um 4B e marco essa parte da sombra mais escura e vou marcando. Depois dou uma esfumada, pego esse esfuminho e vou já fazendo um degradê com ela, dando uma esfumada nessa parte. Já vai surgir onde vai ter a luz e onde vai ter a sombra, vai ficar bem nítido, bem claro para mim onde vai ser a luz, onde vai ser a sombra. Aí com o lápis 6B eu vou escurecendo a parte de sombra. A gente vai escurecendo a parte de sombra, que aí a luz vai se saindo mais, né? Se destacando mais a parte da luz. E a gente vai graduando entre um lápis 4B, 6B, às vezes menos, um 2B. Quanto mais claro e o mais escuro vai dando aquele degradê que a gente necessita, a luz e a sombra. Essa parte do cabelo, nessa referência, ela tem muito mais luz do que sombra. Então o cabelo não vai aparecer muito fio a fio, né? É um cabelo bem fácil de fazer. A parte de luz e sombra para desenho realista é muito importante. O que define um desenho ser realista ou não é exatamente essa luz e essa sombra, o degradê. O desenho realista ele não tem sombra brusca, quebrada, aquela sombra exagerada. Ele tem luz e sombra, um degradê que
vai passando de um para o outro, da parte escura para a parte clara, né? E assim sucessivamente. E aí a gente vai construindo o desenho realista. A luz e a sombra no desenho realista é muito, muito, muito importante mesmo, muito. É fundamental. Um desenho bem feito, com uma transição de luz e sombra, fica muito bonito, fica bem feito, bem elogiado, todo mundo vai gostar. Então é muito importante você ter essa ideia de luz e sombra, tanto para profundidade, para escurecer uma parte do desenho, outra parte não. Tem que ter muita visão da luz e da sombra da sua referência para o desenho que você está fazendo. Ou se você estiver criando um desenho realista, imaginando um rosto, alguma coisa assim, você tem que definir muito bem a luz e a sombra. Isso é a parte fundamental para o realismo. Bom, gente, é isso aí. O desenho está finalizado. Basicamente é isso aí que eu expliquei para vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações. Mais para frente a gente vai ter outros trabalhos mais avançados, com textura, com outros detalhes que vão dar uma carinha melhor para os nossos trabalhos, certo? E aí tá o desenho finalizado. Simples, rápido e fácil. Até a próxima. Muito obrigado. Deixe seu like.